Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas famílias. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua boa mão, pelo teu cuidado sobre cada um de nós. E pedimos agora que o Senhor nos conduza nesse tempo de estudo da tua palavra. Fale, ó Pai, aos nossos corações, cuida de cada uma das nossas famílias em tudo e que sejamos abençoados segundo a tua santa vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 5, diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Irmãos, quando nós pensamos em frutificação, nós estamos considerando a produção de frutos, e isso tem um tempo apropriado para acontecer. Um tempo que é coordenado segundo o próprio Senhor. Há um momento certo de frutificarmos. Uma árvore, por exemplo, para que ela frutifique, é preciso que ela passe por alguns processos que são naturais. Processo de germinar a semente, de ser fortalecido por meio dos nutrientes que ela recolhe ali do solo onde ela está plantada, de ser regada, de ser cuidada, de crescer, de enfrentar até mesmo intempéries contrárias àquela situação, àquele crescimento, mas para que aí sim, após vencidos todos os processos naturais, chegue sim o tempo de frutificação, o tempo certo. E na vida do crente, a frutificação é um processo espiritual que fala do amadurecimento contínuo, do crescimento do caráter de Cristo, evidenciado através de amor, alegria, paz, ações concretas e transformações internas guiadas pelo Espírito Santo em todas as áreas das nossas vidas. Então, irmãos, no texto que nós lemos, Jesus apresenta alguns princípios fundamentais para que nós possamos ser frutíferos em todas as áreas da nossa vida. É tempo de frutificar. E o primeiro princípio, então, que nós identificamos, fala que a frutificação é um processo divino. O verso 1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Irmão, Jesus é a videira, mas não apenas uma videira qualquer, a videira verdadeira. Ele é o tronco que nutre e sustenta cada um de nós para que nós possamos nos desenvolver em Cristo. E esse processo, então, ele ocorre segundo o agir do lavrador, que é o próprio Senhor. Isso nos mostra que Deus trabalha a nosso favor. Deus está trabalhando hoje para o nosso crescimento. Ele nos conduz à frutificação. Nesse processo que é divino, então, o Senhor, ao almejar a nossa frutificação, Ele remove aquilo que é infrutífero, Ele nos limpa, Ele nos poda em certos momentos para que nós possamos produzir mais frutos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. O verso 2. Só que em algumas ocasiões, essa limpeza ou esse processo de poda, ele pode não ser tão agradável. Nós precisamos ser tratados, limpos, pelo agir do Senhor em nós. O lavrador, então, ele age a nosso favor. E ele faz isso porque nos ama, visando o nosso bem, visando o nosso amadurecimento. Isaías capítulo 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmãos, a frutificação é, portanto, um processo divino, onde o Senhor trabalha a nosso favor. E o segundo princípio, somos limpos pela palavra de Cristo. O verso 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Irmãos, Jesus aqui, ao afirmar que nós somos limpos pela sua palavra, ele está sendo bem claro. Suas palavras nos comunicam vida. Elas são a fonte de tudo que nós precisamos. Elas nos sustentam, mesmo nos tempos mais difíceis, para que nós possamos permanecer firmes e frutificar. João capítulo 6, verso 63.
As palavras que eu lhes tenho dito são espírito e são vida. E o verso 68, respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, nossa frutificação ela passa então diretamente pelo crivo da palavra do próprio Senhor em nossas vidas, pela maneira como nós nos relacionamos com ela. Essa palavra então, ela não deve ser apenas lida, mas ela deve ser internalizada, obedecida, vivida, praticada dia a dia por cada um de nós. É necessário que essas palavras elas encontrem em nossos corações os terrenos férteis para que elas germinem e nós então frutifiquemos sendo limpos pela palavra. Verso 31, capítulo 8 do Evangelho de João. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Somos limpos e frutificamos através da palavra de Cristo. Terceiro princípio, o valor de permanecer em Cristo. Verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Permaneçam em mim. Essa expressão aponta aqui para um relacionamento pessoal, diário, algo que é marcado pela confiança, pela oração, pela obediência, pela alegria. Então a base para a frutificação saudável é permanecer em Cristo, é ter um relacionamento constante com Ele. Isso é algo que deve ser cultivado diariamente. Mas, irmãos, há alguém que está lutando contra esse processo de frutificação nosso, o inimigo das nossas almas. Ele trabalha dia e noite para nos afastar de Cristo, para impedir a nossa frutificação, o nosso crescimento. Seu objetivo é enganar através de caminhos que aparentemente podem parecer atrativos, mas que conduzem a fins destrutivos. Provérbios capítulo 14, verso 4. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então, muito cuidado. Que nós possamos crescer, sim, frutificar em Cristo. Somente permanecendo em Cristo, nós frutificaremos. E o quarto princípio, dependência do Senhor. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Essa expressão aqui aponta que o que fazemos sem Jesus não tem valor eterno algum. Irmãos, o ser humano, ele é incapaz de produzir por si só frutos espirituais. Toda tentativa humana de gerar algo espiritualmente frutífero sem Deus está fadada ao fracasso, porque o homem não pode aperfeiçoar a si mesmo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então nós devemos depender de Deus. Nós devemos diariamente buscar no Senhor tudo aquilo que precisamos, as orientações, as respostas, o caminho que devemos seguir. Toda a nossa vida deve depender de Deus. Dependência do Senhor é a chave para a produção de frutos espirituais saudáveis nas nossas vidas. E concluindo então essa nossa palavra, a frutificação ela é um processo divino, onde nós somos chamados a permanecer em Cristo, a ser constantemente limpos pela sua palavra e a depender inteiramente do Senhor. Que possamos então submeter as nossas vidas ao Senhor, o lavrador. Ele está trabalhando em nosso favor, Ele está agindo, cuidando para que possamos frutificar no tempo certo, para que possamos crescer. E se assim fizermos, nós viveremos o tempo de frutificação que Ele tem para nós. Que o Senhor abençoe e complete essa palavra aos nossos corações. Vamos orar? Grandioso Deus, nós mais uma vez te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pela tua direção, orientação, pela tua boa mão, cuidando, guardando cada uma das nossas famílias. E agora, Pai, diante da tua palavra, nós queremos declarar a nossa dependência de ti, nós queremos declarar a nossa confiança em ti, pedir que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos trate, que o Senhor nos capacite a crescer, a frutificar espiritualmente. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem conduzido esse processo nas nossas vidas. Assim
assim nós oramos com corações agradecidos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.